Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 3. Quando amanheceu, os irmãos Chung voltaram de seu barco. Gordo notou de imediato a presença do novo hóspede, que ainda dormia no quarto. Ele sorriu para Yang Jin. Fico feliz que uma mulher tão trabalhadora como a senhora seja tão bem-sucedida. Os ricos já ficaram sabendo sobre sua comida deliciosa. Logo estará recebendo hóspedes japoneses. Espero que tenha cobrado dele o triplo do que nós, os pobres. Sun Ja balançou a cabeça, mas ele não notou. Gordo passou os dedos pela gravata pendurada ao lado do terno de Isaac. Então é isso que os Yangban usam em torno do pescoço para parecerem importantes. Parece uma forca. Nunca tinha visto uma coisa dessas de perto. Ah, como é macio! O irmão mais novo passou a gravata sobre o bigode. Talvez seja seda. Uma forca de seda de verdade. Ele riu alto, mas Isaac não se moveu. Gordo, não toque nisso, disse Gombo com severidade. O irmão mais velho tinha o rosto coberto de marcas de varíola, e quando ficava irritado, sua pele esburacada se avermelhava. Desde a morte do pai, ele cuidava dos dois irmãos mais novos. Gordo largou a gravata, envergonhado. Não gostava de desagradar Gombo. Os irmãos se lavaram, comeram e foram dormir. O novo hóspede continuou dormindo ao lado deles, o ressonar pontuado de tempos em tempos por uma tosse abafada. Yang Jin foi até a cozinha pedir às criadas que cuidassem do novo hóspede caso ele acordasse. Deveriam deixar uma refeição quente pronta para ele. Sun Ja estava agachada em um canto, lavando batatas doces, e não levantou a cabeça quando a mãe entrou na cozinha, tampouco quando ela saiu. Havia uma semana que diziam um ao outro apenas o imprescindível. As criadas não imaginavam o que poderia ter acontecido para deixar Sun Ja tão calada. No fim da tarde, os irmãos Chung acordaram, comeram de novo e foram à cidade comprar tabaco antes de sair para o mar. Os hóspedes da noite ainda não tinham voltado do trabalho, então a casa ficou silenciosa por algumas horas. O vento marinho penetrava pelas paredes porosas e por entre as frestas da janela, produzindo uma corrente de ar considerável no pequeno corredor que ligava os quartos. Yang Jin estava sentada de pernas cruzadas, perto de um dos pontos quentes do chão aquecido do quarto onde as mulheres dormiam. Estava remendando um par de calças que tirara da meia dúzia que havia na pilha de peças surradas dos hóspedes. As roupas dos homens não eram lavadas com a frequência necessária, pois tinham poucas mudas e não se importavam com isso. Elas simplesmente vão ficar sujas de novo, queixava-se Gordo, embora os irmãos mais velhos preferissem as roupas limpas. Depois de lavá-las, Yang Jin remendava o que podia, e pelo menos uma vez por ano trocava os colarinhos das camisas e paletós que não podiam mais ser remendados ou lavados. Toda vez que o novo hóspede tossia, ela levantava a cabeça. Tentava se concentrar em seus pontos cuidadosos, em vez de na filha, que limpava o chão da casa. 2 vezes por dia, o chão de papel encerado, amarelo, era varrido com uma escova curta e em seguida esfregado à mão com um pano limpo. A porta da frente da casa se abriu devagar, e a mãe e a filha desviaram o olhar do que estavam fazendo. Jun, o carvoeiro, tinha chegado para receber seu dinheiro. Yang Jin se levantou do chão para falar com ele. Sun Ja fez uma reverência mecânica e em seguida retomou o trabalho. Como vai sua esposa? Perguntou Yang Jin. A esposa do carvoeiro tinha o estômago sensível e de tempos em tempos precisava ficar de repouso. Ela se levantou cedo hoje de manhã e foi para o mercado. Não há como impedir essa mulher de trabalhar. A senhora sabe como ela é, respondeu Jun, orgulhoso. O senhor é um homem de sorte. Yang Jin pegou a bolsa de moedas para pagá-lo pelo carvão daquela semana. Ajuma, se todos os meus clientes fossem como a senhora, eu nunca passaria fome. A senhora sempre me paga em dia, exclamou ele, rindo com prazer. Yang Jin sorriu. Todas as semanas ele se queixava de que ninguém o pagava em dia, mas a maioria das pessoas deixava de comer para pagá-lo,
já que naquele inverno estava fazendo frio demais para ficar sem carvão. Além disso, o carvoeiro era um homem roliço, que bebia uma xícara de chá e aceitava um lanche em todas as casas pelas quais passava. Nunca havia passado fome, nem mesmo naqueles anos de escassez. Sua mulher era a melhor vendedora de algas do mercado e ganhava uma quantia considerável. Aqui na rua, aquele cão imundo do Lee não me paga o que deve. As coisas não estão fáceis. Todos estão passando por dificuldades. Não, as coisas não estão nada fáceis, mas sua casa está cheia de hóspedes porque a senhora é a melhor cozinheira de Kim Sandu. O pastor está hospedado aqui? Encontrou uma cama para ele? Eu disse a ele que a senhora prepara o melhor sargo de Busan. Jun farejou o ar, perguntando se conseguiria comer algo antes de ir para a casa seguinte, mas não sentiu o aroma de nada saboroso. Yang Jin olhou de relance para a filha, que parou de limpar o chão e foi até a cozinha preparar algo para o carvoeiro comer. Sabia que o rapaz já tinha ouvido falar de sua comida, porque o irmão dele ficou hospedado aqui 10 anos atrás. Ah, o estômago tem uma memória melhor do que a do coração. Pastor? Yang Jin pareceu confusa. O jovem rapaz que veio do norte. Eu o encontrei na noite passada vagando pelas ruas à procura de sua casa. Baekizaki. Um sujeito elegante. Mostrei a ele onde a senhora morava e o teria acompanhado, mas tinha que fazer uma entrega para o filho da mãe do Cho, que finalmente conseguiu dinheiro para me pagar depois de um mês me enrolando. Ah! Enfim, contei ao pastor sobre os problemas estomacais de minha esposa e sobre como ela trabalha duro no mercado. E sabe, ele disse que ia orar por ela na mesma hora. Simplesmente baixou a cabeça e fechou os olhos. Não sei se acredito nessas coisas, mas imagino que não faça nenhum mal. É um rapaz muito bonito, não acha? Ele já foi embora? Eu gostaria de cumprimentá-lo. Sunja trouxe uma xícara de chá de cevada quente, um bule e uma tigela de batatas doces cozidas em uma bandeja de madeira, que colocou diante dele. O carvoeiro se sentou em uma almofada no chão e devorou as batatas doces, ainda quentes. Mastigou com cuidado antes de continuar falando. Então, hoje pela manhã perguntei à minha esposa como ela estava se sentindo, e ela respondeu que não estava mal e foi trabalhar. Talvez aquela oração tenha servido de alguma coisa no fim das contas. Ele é católico? Yang Jin não tinha intenção de interrompê-lo com tanta frequência, mas não havia outra maneira de conversar com Jun, que seria capaz de falar sem parar por horas a fio. O marido dela costumava dizer que para um homem o carvoeiro era falastrão demais. Um padre? Não, ele não é padre. Esse pessoal é diferente. Baek é protestante. Desses que podem se casar. Está indo para Osaka, onde o irmão mora. Eu não me lembro de o ter conhecido. Ele continuou a mastigar em silêncio e tomou pequenos goles de chá. Antes que Yang Jin tivesse a oportunidade de dizer algo, Jun continuou. Aquele desgraçado do Hirohito se apoderou do nosso país. Roubou as melhores terras, o arroz, o peixe e agora está levando nossos jovens. Ele suspirou e comeu outro pedaço de batata. Bem, não culpo os jovens por irem para o Japão. Não há como ganhar dinheiro aqui. É tarde demais para mim, mas se tivesse um filho... Jun fez uma pausa, pois não tinha filhos e ficava triste ao pensar nisso. Eu o teria mandado para o Havaí. Minha esposa tem um sobrinho esperto que trabalha em uma plantação de cana-de-açúcar lá. O trabalho é duro, mas e daí? Pelo menos ele não trabalha para esses desgraçados. Outro dia, quando fui até as docas, os filhos da puta tentaram me dizer que eu não podia... Yang Jin franziu o senho ao ouvi-lo dizer palavrões. Em uma casa tão pequena, as garotas da cozinha e Sunja, que agora estava limpando o chão do quarto, ouviam tudo e sem dúvida estavam prestando atenção na conversa dos dois. Posso lhe servir mais chá? Jun sorriu e empurrou a xícara vazia na direção dela com ambas as mãos. É culpa nossa termos perdido o país. Eu sei disso, prosseguiu ele. Aqueles malditos aristocratas, filhos de uma puta, nos venderam. Nenhum único desses Yangban idiotas tem colhão suficiente. Tanto Yang Jin quanto Sunja sabiam que as meninas estavam rindo na cozinha das tiradas do carvoeiro, que eram as mesmas todas as semanas. Eu posso ser um camponês, mas sou um trabalhador honesto e jamais teria permitido que um bando de japoneses ficassem com o nosso país.
Ele tirou um lenço branco limpo do paletó, coberto de poeira de carvão, e assoou o nariz. Malditos! É melhor eu continuar a fazer minhas entregas. A viúva pediu que ele esperasse enquanto ela ia até a cozinha. Em seguida, acompanhou-o até a porta da frente e entregou-lhe uma trouxa de batatas recém-colhidas. Uma das batatas escapou e rolou pelo chão. O carvoeiro a pegou depressa e a colocou em um dos bolsos fundos do paletó. Nunca devemos perder nada que seja valioso. São para sua esposa, disse Yang Jin. Por favor, diga que mandei meus cumprimentos. Obrigado. Jun se apressou em calçar os sapatos e foi embora. Yang Jin permaneceu junto à porta enquanto ele se afastava e só voltou para dentro quando ele entrou na casa seguinte. Sem o palavrório petulante do fanfarrão, a casa pareceu mais vazia. Sun-ja estava de joelhos terminando de limpar o chão do corredor que ligava a sala de estar ao restante da casa. A garota tinha o corpo firme como um bloco de madeira pálido, muito parecido com o da mãe. Com grande força nas mãos hábeis, braços com bons músculos e pernas fortes. Sua constituição, baixa e larga, era ideal para o trabalho duro, e havia pouca delicadeza em seu rosto e extremidades. Mas ainda assim, era bastante atraente fisicamente, mais interessante do que bonita. Aonde quer que fosse, Sun-ja chamava a atenção por sua energia e vivacidade. Os hóspedes não paravam de cortejá-la, mas nenhum deles tivera êxito. Seus olhos escuros brilhavam como pedras reluzentes de um rio depositadas em uma superfície alva e lisa, e quando ria, era impossível não fazer o mesmo. O pai, Rune, a mimava desde o nascimento, e desde muito pequena, Sun-ja considerava que seu maior dever era fazê-lo feliz. Assim que aprendeu a andar, passou a segui-lo como um animal de estimação leal, e por mais que admirasse a mãe, depois que o pai morreu, Sun-ja passou de uma menina alegre a uma moça séria. Embora nenhum dos irmãos Chung tivesse dinheiro para se casar, Gombo, o mais velho, já dissera em mais de uma ocasião que uma moça como Sun-ja daria uma ótima esposa para um homem que quisesse prosperar. Gordo a adorava, mas se contentava em admirá-la como uma cunhada mais velha, embora ambos tivessem 16 anos. Se um dos irmãos pudesse se casar, seria Gombo, o primogênito, quem tomaria uma esposa primeiro. No entanto, nada disso importava mais, já que recentemente Sun-ja havia renunciado a todas as suas perspectivas de futuro. Estava grávida, e o pai do bebê não podia se casar com ela. Havia confessado isso à mãe na semana anterior, mas, é claro, ninguém mais sabia. Ajumoni, Ajumoni! Gritou a criada mais velha do quarto onde os hóspedes dormiam, e Yang Jin foi correndo até lá. Sun-ja largou o pano e foi atrás dela. Tem sangue no travesseiro e ele está encharcado de suor. Bok-hee, a mais velha das duas irmãs que trabalhavam como criadas, inspirou profundamente para se acalmar. Não tinha o hábito de elevar a voz e não queria assustar as outras, mas não sabia se o hóspede estava morto ou agonizando e teve medo de se aproximar dele. Todas ficaram em silêncio por um instante, então Yang Jin mandou que a criada saísse do quarto e esperasse junto à porta. Acho que é tuberculose, disse Sun-ja. Yang Jin concordou. A aparência do hóspede lembrava a de Rune em suas últimas semanas. Vá chamar o farmacêutico, ordenou ela a Bok-hee, mas em seguida mudou de ideia. Não, espere, posso precisar de você. Isaac estava adormecido com a cabeça no travesseiro, avermelhado e coberto de suor, sem ter consciência das mulheres que o observavam. Dok-hee, a criada mais jovem, tinha acabado de chegar da cozinha e abafou um grito, sendo silenciada pela irmã. Quando o hóspede chegara na noite anterior, sua palidez era perceptível, mas à luz do dia o seu belo rosto tinha um tom cinzento, da cor da água da chuva suja coletada em um jarro. Seu travesseiro estava úmido, pontuado de pequenos respingos vermelhos onde ele havia tossido. Mu, murmurou Yang Jin, surpresa e ansiosa. Temos que tirá-lo daqui imediatamente. Os outros podem ficar doentes. Dok-hee, esvazie a despensa, rápido. Ela o acomodaria na despensa, onde o marido tinha dormido quando estava doente, mas seria muito mais fácil se ele tivesse condições de caminhar até os fundos da casa em vez de ela ter que carregá-lo sozinha. Yang Jin puxou a ponta do colchão em uma tentativa de acordá-lo. Pastor Baek. Senhor.
Yang Jin tocou o ombro dele. Senhor. Por fim, Isaac abriu os olhos. Não se lembrava de onde estava. Em seu sonho, estava em casa, descansando perto do pomar de macieiras. As árvores eram uma profusão de flores brancas. Quando voltou a si, reconheceu a dona da pensão. Está tudo bem? O senhor tem tuberculose? Perguntou Yang Jin. Com certeza, ele devia saber. Ele balançou a cabeça. Não, eu tive 2 anos atrás, mas me recuperei e estou bem desde então. Isaac colocou a mão na testa e sentiu suor na linha dos cabelos. Levantou a cabeça e a sentiu pesada. Ah, minha nossa! Disse ao ver as manchas vermelhas no travesseiro. Sinto muito, eu não teria vindo para cá se soubesse que poderia contaminá-las. É melhor eu ir embora, não quero colocá-las em risco. Isaac fechou os olhos porque se sentia muito cansado. Passara a vida adoentado. E seu mais recente episódio de tuberculose fora apenas uma das muitas enfermidades que o haviam acometido. Os pais e os médicos não queriam que ele fosse para Osaka. Apenas o irmão Yoseb achava que seria melhor para ele, já que o clima lá era mais ameno do que em Pyongyang. Além disso, Yoseb sabia que Isaac não queria ser visto como um inválido, como tinha sido tratado durante a maior parte da sua vida. É melhor eu voltar para casa, disse Isaac com os olhos ainda fechados. O senhor vai morrer no trem. Seu estado vai piorar antes de começar a se recuperar. Consegue se sentar? Perguntou Yang Jin. Isaac ergueu o tronco e se apoiou contra a parede fria. Tinha se sentido cansado durante a viagem até lá, mas agora era como se um urso estivesse empurrando. Recuperou o fôlego e se virou para tossir. A parede ficou manchada de gotículas de sangue. Vai ficar aqui até melhorar, disse Yang Jin. Ela e Sun-ja se entreolharam. Não tinham ficado doentes quando Hunit teve tuberculose, mas as meninas que ainda não trabalhavam lá na época e os hóspedes tinham que ser protegidos de alguma maneira. Yang Jin olhou para o rosto dele. Consegue caminhar um pouco até os fundos da casa? Temos que o isolar dos outros. Isaac tentou se levantar, mas não conseguiu. Yang Jin acenou com a cabeça. Pediu a Doc Hee que fosse chamar o farmacêutico e a Book Hee que voltasse para a cozinha para preparar o jantar dos hóspedes. Em seguida, pediu que Isaac se deitasse no colchão e arrastou lentamente a cama, levando-o até a despensa, da mesma maneira que fizera com o marido 3 anos antes. Eu não tive a intenção de causar nenhum mal a vocês, murmurou Isaac. O jovem amaldiçoou a si mesmo intimamente por seu desejo de ver o mundo além do lugar onde havia nascido e por se enganar, acreditando que estava bem o suficiente para ir a Osaka quando sentia que nunca ficaria de todo curado daquela enfermidade. Se infectasse alguma das pessoas com quem tivera contato, sua morte seria a responsabilidade dele. Se ia morrer, esperava que fosse rápido, para poupar os inocentes.